Saudações, entusiastas do esporte motor, esse aqui é o GP Total. Hoje, mais uma vez, sem a presença do nosso âncora habitual, Lucas Giavone. Eu vou quebrando galho por aqui, meu nome é Márcio Madeira, falando diretamente de Nova Friburgo, estado do Rio. A voz que já não é boa, não está pior hoje ainda, porque estou um pouco febril aqui, então já começo pedindo desculpas. As boas notícias é que a gente tem, como sempre, nosso invencível João Carlos Viano, lá da capital do Ceará, cujo nome é impronunciável aqui no canal, ela está sempre pronta. E a alegria de receber mais uma vez Marcel Pilates, lá de Curitiba, acabando de voltar de uma viagem super interessante à Inglaterra e à Itália. Esteve em Imola, um pouquinho antes do Grande Prêmio. No final do programa, fica com a gente até o fim, que vocês vão poder ouvir um relato sobre essa viagem que eu mesmo fiz 10 anos atrás, o Marcel fez agora. É uma viagem bastante carregada de emoção. Então, o Marcel estava na Itália quando o Papa foi anunciado, mas não estava em Roma. E foi a Imola também, poucos dias antes do GP. Tem um relato interessante para passar para a gente. A vocês que estão aqui, mais uma vez, nosso muito obrigado. A gente agradece muito pela atenção de sempre, pelo apoio de sempre. Seguimos pedindo apoio de vocês para que a gente continue remando contra a correnteza, assim como o canal História e Esporte do Marcel, que a gente recomenda demais também. São canais que não se adequam, não se dobram ao algoritmo, a gente continua investindo em aprofundamento, em conhecimento com mais pesquisa, opinião fundamentada, coisas que não são de apelo popular, não são de apelo para o algoritmo, mas que são necessárias. A gente não pode abrir mão da conversa mais aprofundada, com mais atenção aos detalhes. Então, pedimos a ajuda de vocês para continuar fazendo o canal crescer, mesmo que de pessoa em pessoa. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento faz muita diferença para a gente. E o retorno de vocês também faz muita diferença, mas não vamos tomar mais tempo com isso. Muito obrigado a todos. E continue com a gente até o fim, que o relato do Marcel vai ser bem interessante. A gente também vai falar um pouquinho de Indy no final, depois de falar do GP agora da Emília-Romanha, na pista de Imola, que está um bocadinho diferente do que era quando éramos crianças, mas ainda continua sendo uma pista com personalidade, né? E acho que é curioso, eu vou começar propondo isso a vocês, passando a bola para vocês. É curioso como as pistas com personalidade que a gente teve esse ano, e quando eu falo com personalidade, eu estou falando que foge ao padrão tilcódromo, né? Como o Max tem se sobressaído nessas pistas. Vocês não concordam que aconteceu bastante em Suzuka, por exemplo, aconteceu agora, pistas que sei lá, demandam algum extra, ou que fogem um pouquinho do padrão, que saem do que é o padrão até para o projeto desses carros. O Max tem sobressaído. Vocês concordam com essa, João? Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcel. Sempre um prazer estar aqui contigo. Boa noite a quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, dependendo de quem está nos vendo. E outra coincidência, né, que foi, assim como Suzuka, Imola viu a quarta vitória consecutiva do Max, né? Ele já tinha vencido em 2021, 20, 21, 22, 23 não teve corrida, 24, e agora em 25 ele vence. E foi uma vitória que, ao contrário de Suzuka, agora assim, um pouquinho da diferença. Suzuka foi muito naquela circunstância, muita dificuldade de ultrapassar, em uma tática bem certeira da Red Bull. Já em Imola, não. Em Imola, o Max ele tomou a posição do Oscar Piastri na primeira curva. Eu vou falar um pouquinho sobre essa manobra que foi belíssima, né? Não teve DRS, não teve nada. Ele foi lá e foi muito esperto, muito inteligente, sem toques, né? E até uma coisa que o Márcio falou muito nos vídeos anteriores, né? Como ali não tinha área de escape asfaltada, o Oscar Piastri não pôde espremer o Max Verstappen. Até coloquei isso na coluna. O GP Total, se a GP Total está no ar. Ele não, como não tinha área de escape, ou a área de escape asfaltada, ele não conseguia, ele não podia simplesmente espremer o Max, e ele executou a ultrapassagem e dominou a corrida. Ele em nenhum momento, nem Oscar Piastri, nem nós que estiveram na segunda posição em algum momento, eles conseguiram, podemos dizer assim, atacar o Max Verstappen. E em certos momentos, se não fosse o safety car bem maroto, safety car físico, segundo safety car que apareceu, a diferença estava superior a 20 segundos.
Então, o Max, com essa vitória, que depois de atuações bem abaixo, né, em Miami, principalmente, que ele tomou mais de 40 segundos, não foi nem ao pódio, o Max volta, sim, a ser um contendor ao título, né? Ainda está em terceiro lugar no campeonato, é uma boa diferença para o Piastri continua na liderança, mas, mais uma vez, o Max Verstappen está naquela situação do Senna em 93, do Schumacher quando ele foi para a Ferrari. Sempre que tiver uma oportunidade, que a McLaren dá, o Max Verstappen vai agarrar essa oportunidade com as duas mãos e dificilmente não vai deixar de capitalizar essas chances que o Piastri deixou, não foi nem o Norris, o Piastri deixou na primeira curva. Chegando a minha parte aqui também, agradecendo novamente para vocês, né, meus queridos, o convite, né, o Márcio praticamente me convocou, na verdade, não foi nenhum convite, né, Márcio? E de bom grado aceitei, a gente conseguiu organizar as agendas, agradeço vocês a gente poder estar gravando mais tarde do que o habitual, né? Enfim, sobre a corrida, né, justamente eu acredito que a largada do Max foi uma manobra ousada, né? Aquela primeira perna da antiga Tamburello, hoje com a chicane, não é fácil de fazer por ali, né? Acredito que o Oscar, a gente tem que também colocar mérito para o Verstappen, mas também entender que o Piastri, ele talvez deu uma falhada ali, que ele marcou demais o Russell e esqueceu quem é o Max Verstappen, né? Então, o Max, ele coloca aquela ocasião, assim como o Senna fazia, que era só tem duas opções para o adversário, ou toque, ou os dois baterem, ou então deixar, entre aspas, ele passar. Então, o Max fez uma manobra ousada, não usual, né? Usou a parte de fora da pista ali, e a partir disso, como o João falou, a corrida virou ele e o resto, né? Porque depois, mesmo com os safety cars, todo mundo imaginava que fosse aproximar, né? E chegou a ter o tempo do Max parar, voltar na frente com uma larga vantagem. Então, tecnicamente, até foi uma vitória de ponta a ponta dele, a gente pode dizer, porque ele terminou a primeira volta em primeiro e nunca perdeu a primeira posição. Acho até que nas estatísticas vai entrar como vitória de ponta a ponta. Bom, eu acredito que no long run, né, pensando aí no campeonato, ainda eu tenderia hoje a apostar no Piastri, né, pensando no título, mas sabendo quem é o Verstappen, entendendo também que a Red Bull ela vai estar trabalhando exclusiva e diretamente para que eles consigam, né, melhorar cada corrida, eu acho que descartar ele de qualquer disputa de título seria uma loucura, né? Então eu colocaria 1 centavo a mais no Piastri hoje, talvez, ainda assim, mas Max Verstappen tem tudo aí para conseguir o seu pentacampeonato, porque toda vez que surgirem pistas, surgirem situações, ele de fato vai capitalizar, né? Assim como o João falou do Senna em 93, do Schumacher no início da Ferrari, também colocaria o Fernando Alonso, né, naquele período de Ferrari, embora a diferença fosse maior ainda, né, dos equipamentos, mas esses tipos de piloto, eles fazem realmente a diferença. Dentro da equipe, eles conseguem uma primazia que não deixa eles terem qualquer dificuldade, né, interna que venha a ter, e sabendo que os pilotos da McLaren, por melhores que eles sejam, ainda carecem muito de experiência, o Piastri sobretudo, então sim, o Max vai ser uma sombra que vai estar aí o tempo todo. Em Mônaco já vai trazer algumas respostas para nós aí, né? Mas só complementando, né? Realmente foi, eu olhei aqui, foi ponta a ponta. Primeira, última volta, Max Verstappen liderou todas as voltas no Grande Prêmio da Emília-Romanha. Não é San Marino, tá, pessoal? É Emília-Romanha. A gente fica com aquele negócio de San Marino, mas é Emília-Romanha. Exato. É curioso que realmente foi uma grande manobra, mas eu concordo totalmente com você, João, que se tivesse uma área de escape asfaltada ali, Piastri provavelmente teria espalhado, que é uma coisa que eu acho abjeto. Já falei para vocês que eu abomino isso, eu acho uma coisa horrorosa. E o Max realmente fez uma coisa muito precisa, o mergulho dele foi muito no limite, ele passou muito perto, tanto do carro do Piastri como do limite mesmo de conseguir fazer a primeira perna do S. E o Oscar tirou o pé para a segunda perna, o Max usou a pista inteira ali. Se o Oscar tivesse dividido com ele a segunda perna, provavelmente teria batido, teria ido para a área da brita.
Infelizmente, eu acho que a gente precisa realmente voltar a ter áreas de escape que punam, né, quem coloca a roda fora. Esse negócio de track limits é uma coisa inaceitável, mesmo que seja uma área pequena e depois, mais adiante, tem asfalto, que seja, mas você tem que ser punido se você sair da pista naturalmente, tem que perder posição já por conta própria, ou sujar uma entrada de ar, enfim, o que quer que seja. Tem que ter punição, furar um pneu, uma punição natural, porque esse negócio de ficar, e puxa, ele me jogou para fora. Isso é ridículo, ficar pressionando por uma punição, judicializar tudo quanto é disputa de curva é uma coisa indigna desse esporte, da história dessa categoria. Então, infelizmente, acho que a gente precisa voltar a ter essas áreas de escape mais a moda antiga, mas que asseguram que o piloto vai ter que dar o espaço para o outro numa disputa de posição. E a gente teve tantas interferências externas nesse resultado, né, uma corrida tão caótica e tão farsesca, de certa forma, em termos esportivos, mas o Max ele conseguiu se colocar à frente de tudo isso, né? Ele se colocou à frente de todos os problemas, à frente assim, o Ocon, quando parou ao lado da pista, interferiu muito no resultado, porque quem já tinha feito uma parada, ia fazer 2 paradas, ficou com um prejuízo na mão de fazer uma parada a mais, ele ficou sem o benefício. Mas o Max não tinha parado ainda, quer dizer, ele prolongou o primeiro stint dele, então não foi prejudicado. Ele teve sempre em situação de poder escolher, de poder ficar com a melhor estratégia, um ritmo muito bom também, aparentemente o carro também avançou um pouco nessa última atualização. Então ele, assim, tem muita coisa que me revoltou nessa corrida, a gente estava pensando aqui o nosso briefing antes de começar, né, não tem como você eliminar o fator sorte, o fator caos da equação. Historicamente ele sempre esteve ali, mas você supõe que no campeonato de 15, 20, agora atualmente 24 corridas, o ritmo, a consistência vai definir o campeão mais do que um episódio ou outro de sorte, que teoricamente, matematicamente, tende a ser equalizado. Você tem sorte aqui, você tem azar ali na frente. Mas o fato é que existe uma coisa, acho que pouco estudada na análise automobilística, que é o posicionamento. É a arte de você conseguir se colocar em situação de não estar tendo o ritmo prejudicado por outra pessoa, quer seja no tráfego, quer seja estar com um concorrente mais lento à sua frente. O posicionamento te permite você escolher seu próprio ritmo. É uma coisa que poucos, mesmo entre os campeões, poucos dominaram bem. Era uma grande vantagem que o Senna tinha em relação ao Schumacher, por exemplo, em 92, 93, você via sempre o Ayrton à frente do que deveria estar, o Schumacher muito rápido, mas preso atrás de alguém, e quando passava, girava muito rápido, fazia a melhor volta, mas estava sempre atrás, sempre preso por alguém, né? E isso, muitas vezes, o posicionamento ele tem muita interferência sobre a sorte do piloto, sorte entre aspas. Você às vezes olhava as corridas de Schumacher e de Rubinho, e você via uma corrida em que tudo dava certo, e outra que tudo ia dando errado. Começavam próximos, mas a diferença de ritmo, ou algum carro mais lento à frente do Barrichello, e você via que as coisas começavam a dar errado. E depois tem um safety car, tem que entrar os 2 carros da mesma equipe, e aí o da frente faz um pit stop normal, o segundo fica parado atrás, esperando o da frente trocar, acaba perdendo mais tempo. Enfim, você se coloca em posição de estar sempre sendo prejudicado, sempre na pior estratégia. E isso interfere muito na sorte. Eu acho que a gente, nessa corrida em Imola, vou falar Imola porque para mim fica mais fácil, né, do que ficar falando Emília-Romagna, a gente teve um bom exemplo do Max construindo a própria sorte. Que ele conseguiu manter, primeiro assumir a ponta de um jeito magnífico. E eu pergunto para vocês o que tem na cabeça alguém que vê no retrovisor esquerdo o Russell, no direito o Max, e se preocupa mais com o Russell, né? Que mundo essa pessoa vive, né? Mas enfim, claro que é tudo milissegundos, né? Mas assim, o perigo vem mais do lado do Max, com certeza. E você tem um exemplo da pessoa que construiu a própria sorte, porque ele conseguiu assumir a ponta, impor um ritmo muito forte, e ainda assim um ritmo sustentável, que permitiu a ele ficar segurando, protelando a troca para fazer uma troca só, e com isso acabou sendo beneficiado quando, num momento bastante crucial, o Ocon encostou e aí provocou um virtual safety car, que, claro, acaba envolvendo sorte. Você
quem já tinha parado fica com prejuízo, como a gente falou, mas o Virtual Safety Car, ele, essencialmente, ele é muito mais justo, porque ele preserva a distância. Então, se um piloto gastou equipamento, gastou combustível para abrir vantagem, isso é preservado, quer dizer, dos males o menor, né? Se você não consegue eliminar o fator sorte, caótico, o caos, pelo menos o Virtual Safety Car ele é essencialmente muito mais justo. Ele preserva a vantagem. Agora, tem aquela coisa de emoção, né? E a gente viu que no segundo, pode argumentar que tinha um trator na pista e tudo mais, mas infelizmente a gente tem precedentes aí que não vão me convencer nunca de que não tem um fator ali de você tentar induzir emoção. Vamos juntar tudo para um alargado, um novo fator. A FIA argumentou, foi muito criticada a FIA. Vamos dizer que ela foi muito criticada porque o Ocon e o Antonelli pararam basicamente no mesmo local. E é tanto que quando veio o segundo safety car, todo mundo pensou que ia ser o virtual. E imediatamente ele foi o safety car, o físico, né, o Aston Martin lá do Bernd Maylander. E a FIA argumentou, disse que o Antonelli, na verdade, colocou uma subida, então não dava para empurrar, tinha que estar o trator, o local que era a agulha que já estava ocupado pelo carro do Ocon, tive que colocar uma agulha mais na frente. É tanto que, além de tentar o safety car, demorou demais. O safety car demorou até mais voltas do que a gente havia imaginado. Mas pegou realmente muito mal. Para mim, incomodou bastante esse segundo safety car. Deu um ar de artificialismo, que é algo que a gente não gosta, esportivamente falando. É mais emocionante, tem uma relargada, né? Apesar de praticamente não teve nenhuma modificação, só mesmo a briga ali do quarto lugar, né, entre as duas Ferraris e o Albon, que a gente vai falar um pouquinho, está fazendo uma ótima temporada, mas para a liderança não fez diferença alguma. Mas não é legal para quem gosta de uma coisa mais decidida na pista. Como foi, a gente cresceu. Né? Até apareceu um GC lá, que em 1973 foi a primeira vez que o safety car foi colocado na pista, mas foi algo tão traumático que só voltou 20 anos depois. Né? Só em 93, até no Grande Prêmio do Brasil, que o Senna venceu. E de lá para cá, o safety car é um fator dentro da Fórmula 1. Mas algumas vezes é usado o fator de forma artificial, que não é legal, pega mal, né, e atrapalhou muitas estratégias, né, algumas estratégias já tinham sido estragadas, né, no safety car virtual, aí chega o safety car físico e estragou mais ainda, então não é legal, e aumenta essa sensação, porque quando o safety car entra, o Verstappen acho que estava com uns 22 segundos na frente do Piastri. Então, aí que ficou aquela sensação de, vamos juntar tudo aqui para o negócio trazer aquela emoção. Realmente incomoda bastante a todos nós, a gente que é acostumado a uma corrida mais limpa, né? Acho que talvez a única coisa importante que aconteceu após o safety car foi justamente as duas McLaren, né? O Sim, Norris as duas McLaren, né? Passar o Piastri, né? Que também foi prejudicado pelo fato do safety car ter ficado ali se estendendo e tal, porque o Piastri ele tinha ritmo para manter a segunda posição em princípio, mas depois ali com a parada alongando o pneu dele, quem fez a parada depois melhor. Desculpe interromper, mas eu acho que foi até o contrário, porque o que aconteceu? Como os pneus do Piastri já estavam mais desgastados, ele teve menos voltas em bandeira verde. É tanto que o Albon até falou que ele estava tão confiante que ele até pensou em alcançar o Piastri com os pneus novos. Quando ele estava lá brigando com as duas Ferraris, né? Mas só e levantando um outro ponto, né? Como o Márcio falou, o Marcel falou mais no início. Eu tô correndo muito Marcel e Márcio, viu? Desculpa. Com o John Ramírez. De Ramírez, até hoje acho que eu sou Marcel. Exatamente. Como o Marcel falou, a Red Bull ela vai sempre focar no Max. E a McLaren tem 2 galos no galinheiro. Então, mais uma vez, fica aquela situação. Tava na cara, tava nítido como o Lando tinha feito a parada durante o safety car físico, ele estava com pneus melhores, mas ninguém teve coragem de trocar a posição. Então
O Lando ficou lá uns 3 voltas para passar o Piastri, e quando passou, o Max estava 6 segundos na frente. Então, esse tipo de situação pode favorecer muito o Max lá na frente. Muito. Esses pontos que estão perdendo, trocando entre os dois pilotos da McLaren, pode fazer diferença sim. Embora o Lando Norris, no desempenho, ele não está, a meu ver, no mesmo patamar do Piastri. Não sei, Márcio, João, o que vocês acham, mas eu entendo que em termos de desempenho puro, eu vejo o Piastri um passo à frente do Lando. Na verdade, a gente até já conversou sobre isso aqui. Eu vejo mais velocidade no Lando do que no Piastri. Só vejo menos consistência. O Lando é muito mais emocional, é muito mais... ele flutua mais, e ele está reativo. Né? Ele está tentando ser algo que ele não é, ele está tentando se provar. Então, ele está numa posição emocionalmente muito mais desconfortável do que o Piastri. Eu vejo mais potencial no Lando, em termos de velocidade, mas ele não tá entregando. Quando você vê o companheiro de equipe ganhar 3 provas seguidas e pegar a equipe para si, quer dizer, eu estava vendo no início, você já estava falando de apostar suas fichas no Oscar. Eu pensei, bom, o Lando já está fora do baralho. Eu estava ouvindo você falar e estava assim, já não se considera mais o Lando um candidato sério ao título. Isso estava ouvindo você falar, estava pensando nisso na abertura do programa aqui. Assim, a McLaren ela foi extremamente afetada pela essa dinâmica de safety car, né? Primeiro, o azar do Lando de ter parado um pouquinho antes do safety car virtual, ele perdeu 10 segundos ali. E aí, depois, no segundo, eles trocam de novo o pneu do Lando e não trocam do Piastri. E aí o Piastri ficou com o pneu mais velho, não teve como se defender. Então, assim, a dinâmica da McLaren foi afetada pelas intervenções de safety car, primeiro virtual, depois físico, e também pela própria estratégia da equipe em alguns aspectos meio difícil de compreender. Por que não pararam o Piastri no segundo? É um pouco difícil de entender para mim. Segundo a McLaren, ele não tinha mais pneus novos, porque teve uma coisa interessante, que a Pirelli, ela pela primeira vez, em 2025, ela foi com o seu pneu mais macio, que era um pneu que ela era tão macio que ele superaquecia antes de completar uma volta no limite. Então os pilotos fugiam desse pneu toda a corrida. Então o Piastri não tinha mais nenhum pneu novo, ou duro ou médio. Né? Então isso foi o fato. Isso a McLaren deu essa explicação, por isso que não trouxe o Piastri, né? E deixou o Piastri ali. Ele poderia ter, se tivesse mais voltas, ele poderia até ter perdido a terceira posição. O Hamilton chegou em quarto a 2,5 segundos apenas. Eles vinham rápido. Se tivesse mais voltas, o Piastri poderia ter perdido ainda mais pontos, né? Agora que ele está brigando pelo título, ele ia perder mais pontos. Só respondendo a sua pergunta, mas eu acho o Piastri mais completo. Sim, o Lando pode ser mais rápido. Nas classificações você vê que o Lando é mais rápido mesmo que o Lando. Agora, quando eu falo mais completo, eu falo também na cabeça. Porque que o Lando já espirrou o taco em Q3, não tá no GP direto, inclusive em Imola. Ele espirrou o taco na segunda volta do Q3, ficou em quarto. Logo nem terceiro, logo em quarto, atrás do Russell. Por isso que o Russell ficou fungando no cangote do Piastri. Porque o Lando ficou em quarto, porque ele errou no Q3. Então, o pessoal que está em casa precisa entender, para me perdoar, que eu cresci vendo Braddock, eu cresci vendo Rambo, eu cresci vendo Comando para Matar. Então, eu tenho que ser perdoado, por... Quando eu digo no nosso grupo, já está brincando que o problema do Lando é hormonal, isso tem que ser posto em contexto. Eu cresci vendo Braddock botar um rato na boca, matar um rato na boca. Eu cresci vendo esse tipo de coisa. Então, assim, se isso é um absurdo, eu sou uma vítima. Porque eu olho para o Lando sorrindo no pódio, o Lando falando que foi uma boa corrida, minha vontade é sacudir o cara. Eu falo assim, meu irmão, acorda, para com isso. Né? Então, assim, eu não quero com perfume, né? Eu não quero só perfumado. Não quero ferir sensibilidade quando eu digo isso, mas é que dá agonia. Dá agonia você ver o Lando, dá vontade de sacudir o cara. Lembra de a perto do piloto sumiu, que aquela senhora começa a falar, nós vamos morrer, e todo mundo vai, estapeia a senhora lá, sacode ela, para com isso. O Lando talvez precisasse passar para uma sessão dessa, de alguém chegar, sacudir ele, dar um tapa na cara, para com isso, acorda, né? Porque
O Márcio, que gosta das minhas analogias, Márcio, isso me lembra David Beckham no GP, na quartas de final de 2002. Ele vai disputar a bola com o Roberto Carlos, o Roberto Carlos dá aquele carrinho, aí, o resultado foi o gol lá, meu amigo. Né? Por melhor que o cara seja, né? É o que eu tô dizendo, o Lando ele quer ser aquele piloto cuticute. Ele é cuticute, sou um inglês amiguinho. Também. Inglês e tal, mas não pode. Tem que ser, às vezes, tem que ser meio FDP mesmo, em alguns momentos. Né? Mas ele não quer, ele já falou várias vezes, não quero ser um babaca para ser campeão mundial. Então, por isso então que não vai ser. Exatamente, por isso que quando o Marcel fala Piastri e Verstappen, é por causa desse tipo de situação. O cara, eu também chamo muito a atenção, Márcio, né? Eu também assisti, eu não assisti Braddock, não, o Comando para Matar, não me lembro se eu, mas assim, cara, me incomodou muito. O Ku tá falando do perfume do Lando, ele sorrindo lá no pódio, e o Piastri com o cara, eu vou nem falar a comparação que eu quero dizer aqui, senão a gente pode com a cara de eu tenho que voltar ao Bud Spencer, né? com cara de isso aí, pois é, que eu não posso nem falar. Mas é impressionante como Mais ou cara... menos, fazendo um outro parênteses, pessoal, Alonso e Massa na China em 2010, né? Aqui no Brasil foi, mas como? Não pode. Eu sempre dizia, mas onde que você acha que o Senna estaria? Ele estaria no lugar do Massa ou do Alonso nessa situação? O Schumacher estaria onde, né? Os gigantes, eles estariam onde? Em qual das situações? Então, não é nem ser FDP, mas às vezes assim, cara, você não pode deixar uma oportunidade passar, que é o que o Max fez na largada, e aquilo que o Lando não tem feito em vários momentos decisivos. Né? Já tá virando crônico desde o ano passado. E ele tá tendo a grande chance dele, tá perdendo a equipe pro Piastri, tá perdendo. Assim, no meu entendimento, o Lando esperava-se dele isso, que ele fosse liderar a equipe nesse momento. Começou o ano justamente com uma hierarquia. Você olha o GP da Austrália, por mais que ninguém fosse falar pro Piastri não disputar o título, mas ainda houve um diálogo no rádio ali de fala para ele correr um pouco mais, tá? E tava o Lando, enfim, se impôs na primeira corrida do ano como se fosse o início de campanha de campeonato. E de lá para cá, a coisa realmente... O Lando já tem um jejum de vitórias. Ele venceu a primeira corrida, de lá para cá não venceu mais nenhum. Já estão indo para a 7ª etapa. 8ª etapa. Acho que já na sprint da China já começou a trocar a guarda, né? Não demorou nada. Foi já na sequência. Até porque o Piastri, ao contrário do Lando, demonstra não ter um pingo de medo do Max Verstappen. Apesar do vacilo que deu em Imola, claro, foi vacilo. Talvez ele estendeu o tapete vermelho. Uhum. Ele estendeu o tapete vermelho por fora pro Max, e por sinal, aquele local ali que o Max passou é a trajetória normal, então ela tá mais emborrachada, então provavelmente ele freou mais cedo porque tá no lado sujo da pista. Ele deixou o lado limpo da pista, aí estendeu o tapete vermelho, vai Max. O Max foi e venceu. Exatamente. Isso você não faz com esses caras, né? Melhor não. Pois é justamente isso. Ele foi um erro de decisão, no meu entendimento ali. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre o Max, né, que você colocou à frente dos problemas todos, fez uma grande atuação, uma grande vitória. Acho que sobre o Max não tem muito o que dizer, a corrida dele foi perfeita. Foi perfeita. Ele não conseguiu a pole, mas se posicionou na liderança desde o início, numa manobra que o Edu chamaria de um bote de animal peçonhento, né? E foi um bote mesmo que ele deu. E com relação às McLarens, definidas por estratégia e pelas interferências de safety car, pela disponibilidade de pneus, que na verdade também acaba sendo muitas vezes uma questão do piloto, quantos pneus você usa na classificação, se erros que comete e tudo mais. Então acaba havendo algum mérito nisso aí, por mais que eu seja muito crítico, extremamente crítico dos pitstops obrigatórios, da forma como a Fórmula 1 utiliza os pneus atualmente. Primeiro o monopólio, eu já não gosto do monopólio, mas bom, se tem monopólio, você começa a ter... Primeiro você abre mão do pneu de classificação, você já joga fora um bocado de virtudes importantes de avaliação de um piloto, que você perde com isso. E segundo, que você pode estabelecer esse tipo de coisa, de regras de pit stop obrigatório, que acaba intensificando o caos de você ter uma interferência de safety car. Se você tem um pneu, e eu acho que tinha que ter, que
fosse duro o suficiente para um bom piloto, um piloto sutil, conseguir fazer a prova inteira no limite sem trocar, você teria, e troca quem quiser, porque quer fazer uma corrida mais rápida, você não teria, um piloto que não vai trocar não vai ser interferido por safety car, a menos que fosse um safety car físico, que aí ele perde a vantagem que tinha, mas é um safety car virtual com um piloto que arriscou não parar a prova inteira, não teria essa interferência. Então eu estava vendo uma coisa curiosa, eu vou te passar a bola, João. Eu estava escrevendo hoje sobre o GP do Brasil de 89 e estava vendo que o Gugelmin estreou em 88, né, fez a temporada inteira. Então, no GP do Brasil de 89 foi o primeiro pit stop que ele fez, na verdade. Ele não tinha feito nenhum pit stop na vida ainda. Não tinha feito nenhum pit stop em categorias de base e não tinha feito nenhum pit stop na própria Fórmula 1 em 88. Foi fazer o primeiro dele em 89 no GP do Brasil, porque Jacarepaguá era uma pista que consumia muito pneu, e em 88 ele quebrou logo na largada. Então ele estava tenso que ia fazer o primeiro pit stop dele na Fórmula 1, nunca tinha feito um, e já estava no segundo ano dele de Fórmula 1. Então você imagina, hoje em dia isso é uma coisa totalmente impensável, né? Você já larga, e eu estou fazendo essa crítica prévia ao que para mim é um insulto, que é você botar 2 pit stops obrigatórios em Mônaco. Eu ia falar sobre isso. Para mim isso é um insulto. Então, por favor, João, dá a voadora aí, por favor. É que eu ia falar, se tá feio assim, ali, próximo final de semana, né, Grande Prêmio de Mônaco. Porque acontece, está acontecendo muito, Márcio e Marcel, as equipes, quando eles percebem que a melhor estratégia é de uma pit stop, os pilotos tiram o pé, fazem corridas mais lentas, né, e acaba tendo corridas muito, por exemplo assim, pouco movimentadas, vamos dizer assim. Então, essa história de Mônaco, que a gente vai ter obrigatoriedade de 2 paradas, que é realmente de lascar o cano, né? E eu fico meio assustado com outra coisa, né? Essa história de ter que ter o piloto tem que andar por pelo menos 2 compostos diferentes na Fórmula 1, isso veio da Indy. Começou na Indy isso. O motor eram os pneus vermelhos, pneus pretos, começou lá na Indy, 2005, 2006. E a Indy nesse ano começou com a regra dos pilotos terem que usar 2 compostos duros e 2 compostos mole. Olha que eu não estou duvidando nada aqui. Porque, qual foi o motivo? As coisas da Indy, mesmo tem que usar 2 compostos, não estão pouco movimentadas. O Grande Prêmio de Indianápolis no misto teve isso, os pilotos adoraram, que teve mais movimentação, tem mais pit stop. Eu não duvido, eu falo isso com a dor no coração, que a Fórmula 1 importe. Tanta coisa boa para importar de outras categorias, mas isso aí pode ser que seja importado para a Fórmula 1 em algum momento, e realmente é muito, muito chato, é artificial, sai um pouquinho das tradições que a gente tanto gosta na Fórmula 1. Tem certas coisas que são inegociáveis na Fórmula 1, outras a gente pode falar com segurança, verificar, mais outras são inegociáveis. E isso é bem, bem chato, o piloto tem que fazer 2 pit stops. Cara, eu tô doido que em Mônaco tenha 2 safety car assim de cara para o pessoal fazer logo os pit stop e pronto. E seria muito engraçado acontecer isso. João, assim, o esporte, já vou passar para você, Marcelo, mas o esporte, qualquer esporte que se pretenda ser respeitado, ele tem que preservar o mérito. O esporte ele precisa refletir o mérito. Seja mérito por talento, mérito por treinamento, não importa. O resultado tem que refletir o mérito. Então você começa, quando fala em emoção, eu sinto que estão me chamando de idiota. Porque emoção não se fabrica. Emoção verdadeira, emoção legítima não se fabrica. É igual dinheiro, você tem que ter um lastro para aquilo ali. Você não pode, vamos nos tornar um país mais rico, vamos botar a Casa da Moeda para fabricar dinheiro. Não existe. Aquilo tem que estar associado a um valor, né? Alguma coisa que ele tem que representar alguma coisa. Então você não pode, vamos fabricar emoção aqui. Não é assim que funciona, pelo menos para mim. Eu vejo muita gente falando, a corrida foi uma procissão. Eu chego a ficar angustiado. Vai ao autódromo, ver esses caras correndo, como é que você... E vai ver uma procissão. O que tem uma coisa a ver com a outra? Não teve ultrapassagem. Tá bom, irmão, não teve ultrapassagem, mas os caras estavam andando no limite. Estavam andando muito forte. Se você tem pista, principalmente com guarda-reio, com barreira ao lado, ver esse espetáculo ao vivo, tem muita coisa acontecendo, né? São pilotos muito bons, em carros muito bons, andando rápido. E a corrida não se mede por quantidade de ultrapassagem.
E assim, se você começa a facilitar esse monte de ultrapassagem, esse caos todo, você tem aquele monte de coisa, mas é tudo superficial. Você não tem uma verdadeira grande ultrapassagem em que o piloto arriscou tudo. Não acontece. Você vê que a grande ultrapassagem... Como houve em Imola. Acho que foi uma grande ultrapassagem. Não teve DRS, não teve nada, não teve assim, foi um baita ultrapassagem. Essa corrida pode ser lembrada, e vai lembrar dessa corrida, é até bom falar, né? Pode ser a última corrida em Imola na Fórmula 1, né? Que aí tem tudo que ela sai do calendário novamente, mas a gente vai lembrar dessa ultrapassagem que o Max Verstappen fez, essa manobra, sem DRS, sem pneu A, B ou C. Como a gente lembra do Montoya para cima do Schumacher, mais do Senna. Enfim, as grandes ultrapassagens a gente não esquece, né? Então, elas não acontecem toda hora. Mas acontece aqui. Né? Fazendo um gancho, João, acho que o João, né, compartilhou hoje no nosso grupo um vídeo mostrando das curvas, como é que eram feitas antigamente e hoje, né, a aerodinâmica, né? Então, no GP da Turquia, a própria o Rouge, então o piloto ele tinha que ter uma destreza muito maior. Hoje, ainda que sim, né, os caras que fazem a diferença nos momentos que é necessário, mas se tornou um tipo de dificuldade diferente, para não dizer que é mais fácil, se tornou um tipo de dificuldade diferente, em que aí toda a carga de simulador e tudo mais. Ontem a gente teve várias ultrapassagens no mesmo local com o DRS, né? Aquela ultrapassagemzinha clássica, tirava. Então, mais do que facilitar as ultrapassagens, eu acho que dificulta hoje a defesa de posição, que era também uma arte, né? Nelson Piquet, por exemplo, era um mestre em defender a posição, né? Então, saber se colocar, volta ao que o Márcio falou do posicionamento. Então, esse tipo de coisa também, aos pouquinhos, foi sendo tirada, né? Surgiram outros méritos, outros tipos de valências que o piloto precisa ter, mas alguns dos fundamentos, dos pontos clássicos da Fórmula 1 realmente foram progressivamente sendo retirados, como diz o Lucas, desde o McMouse, né? Final da década de 90 para virar dos anos 2000, começou aos pouquinhos os 2002 para fundamentos serem 2003. atacados. 2003 foi o momento em que ficou ali, claro, né? Mas aos pouquinhos 2002 para 2003 para mim foi o ponto. Para mim 94 já foi para mim a partir de 94, mas eu entendo que 2002 para 2003 foi uma reação ao domínio do Schumacher. Foi reativo, muita foi bem coisa. reativo. Eu não quero desviar demais do nosso tópico, mas tinha muita coisa que podia ser copiada e aproveitada do automobilismo norte-americano. Acho que, por exemplo, a variedade de pistas que tem no automobilismo norte-americano é muito rica, é muito interessante. Você ter pista de rua de verdade, você ter circuito fixo de verdade, ter oval longo, oval curto. A variedade de pistas da kart, da Indy, sempre foi muito interessante. Muito interessante. Agora, tem muita coisa que é artificial, muita coisa que é superficial, e o que copiou-se foi justamente o que tinha de pior no meu entendimento. E tinha muita coisa que você podia aproveitar de interessante do automobilismo norte-americano. Agora, pegou-se o pior, enfim, no meu entendimento, pegou-se o pior de tudo isso. E essa prova, a gente está demorando nisso, mas é porque essa prova realmente foi um tanto revoltante nesse aspecto, né? A forma como, no final das contas, você conclui que as primeiras 40 e poucas voltas não valeram de muita coisa, valeu a largada, e se você corta aquela largada ali para no final você teve uma corrida definida num sprint ali no final de poucas voltas. Então isso é desagradável. Eu vou encerrar dizendo que assim, eu prefiro uma corrida monótona, verdadeira, do que uma corrida emocionante fabricada. Só encerrando mesmo aqui, né? E o interessante foi que a Indy, que a gente está falando, ela passou 3 corridas e 3/4 da quarta corrida sem nenhuma bandeira amarela. E o pessoal, e foram corridas legais, foram coisas interessantes, né? Mas o pessoal, dessa gente reclamando, o Palu tá muito na frente, ninguém ataca o cara. Mas, pô, vale, você falou, às vezes uma corrida limpa vale mais a pena. Falar um pouquinho de Ferrari? Melhor corrida do ano do Hamilton? É engraçado, a Ferrari, ela por muito tempo, até 2022 principalmente, ela era muito forte em ritmo de classificação e nem tanto em ritmo de corrida. Agora ocorreu exatamente o contrário, né? E a Ferrari hoje tem sérios problemas em ritmo de volta rápida. Tanto o Leclerc, que é um exímio piloto em classificação, não foi nem o Q2, o Hamilton também não,
mas ambos ganharam muitas posições, era uma coisa bem interessante, apesar do Leclerc ter reclamado muito, né? Ele reclamou muito da estratégia, ele queria ter parado nas últimas voltas, mas a Ferrari até falou que Foi o o cara Leclerc... mais azarado do mundo, ele falou, não é isso? Não, foi o Alonso, isso foi o Alonso. Não. Foi o Alonso. Mas o Leclerc E falou alguma coisinha nessa não foi essa Meu frase? Deus, ele tava magoadinho. Ele tava meio magoadinho. Mas depois a Ferrari falou que ele só tinha pneu, o mesmo problema do Piastri, não tinha nenhum pneu novo ali, ou duro ou médio, só tinha pneu macio, então ele não tinha muito o que fazer ali, tava todo mundo evitando usar pneu macio na corrida. Então, foi uma corrida que a Ferrari, que sempre criticou a parte estratégica, ela botou estratégia bem diferente para os seus dois pilotos. O Leclerc foi os primeiros a parar, e até tem um undercut bem interessante. Ele saiu na frente do Russell, o Russell estava 4, 5 posições na frente, ele saiu na frente do Russell. Né? Já o Hamilton largou com o pneu duro, ficou a corrida toda olhando a traseira do Kimi Antonelli. Mas quando colocou o médio, ultrapassou o Antonelli, ultrapassou o Radiar. Né, e foi para frente e conseguiu ultrapassar tanto não, né, na verdade ele só ultrapassou o Albon porque ele saiu da pista, né, que o Leclerc colocou o Albon para fora da pista, né, e depois até pediram para ele devolver a posição, e o Hamilton conseguiu a quarta posição, que foi a melhor colocação dele com a Ferrari. É um bom indício? Não acho, porque ainda é muito abaixo da expectativa que o Hamilton tinha quando entrou na Ferrari. Muito, mas muito abaixo. E o Hamilton continua com aquele discurso ouvido de o azar, né? Sempre reclamando, meu carro está muito lento. Né? E pior que o Leclerc também está nessa onda do Hamilton, né? De só reclamar. Mas pelo menos em ritmo de corrida, a Ferrari está evoluindo, fez uma bela corrida, conseguiu bons pontos, a ponto de ir até uma encostada na Mercedes, na Mundial de Construtores, a Ferrari está em quarto, né? Mas ainda assim, você olhar a expectativa que a Ferrari tinha com a chegada do Hamilton, é algo, ela está muito abaixo mesmo. Andaram falando aí que o Hamilton ia disputar o título, eu não lembro quem exatamente, mas prefiro não comentar. Eu não fui. Eu não fui, não. Não foi ninguém sério que disse que ia ser o Hamilton. Mas a frase do Leclerc foi unbelievable, unbelievable. Every time this virtual safety car me up. Ele reclamou especificamente do safety car, que ele dá azar sempre com o virtual safety car. É o que eu tô falando, né? É o discurso só de ouvir do azar, né? Mas ele deu azar mesmo demais, né? Assim, se olhar, esse undercut que ele tinha feito foi um ótimo undercut, como o João falou já na hora ali no grupo do WhatsApp da gente. O Leclerc estava se posicionando bem na estratégia de duas trocas. A gente ia poder ver no final da prova se ela ia pagar ou não, se a diferença de ritmo ia justificar o tempo de uma parada a mais. Mas ele vinha bem nessa estratégia de duas paradas, ele estava andando, assim, estava conseguindo progredir bem, por mais que no meu entendimento fosse uma estratégia equivocada. Né? A estratégia de duas paradas certamente não era a melhor do fim de semana, mas ele, dentro do possível, estava fazendo funcionar, quer dizer, pelo menos parecia que era o melhor dos que estavam fazendo duas paradas. E realmente foi totalmente prejudicado pelo caos ali, que se estabeleceu primeiro com o Ocon, e depois com o Antonelli. Ele acabou sendo assim, efetivamente prejudicado nessas circunstâncias. O Hamilton fez funcionar bem a estratégia de uma parada, acho que ele já ter largado com o pneu duro foi uma opção correta no meu entendimento, e ele fez funcionar, ele fez uma corrida sólida, não foi uma corrida brilhante, não foi uma corrida do Hamilton no prime dele, mas foi uma corrida sólida no meu entendimento, uma corrida digna, né, uma boa corrida, e o Leclerc realmente tinha condição de andar bem, mas acabou sendo talvez o mais prejudicado, porque era o que estava andando melhor entre os de duas paradas ali, uma corrida normal. Então eu até entendo que ele tenha ficado chateado com o andamento da corrida, né? Que, a estratégia de fato, dele tudo levava a crer que ele ia pular muitas posições, né? O próprio João escreveu na hora, né? Belo do undercut pro Leclerc, né? Mas acabou que daí realmente deu um azar nesse caso, né? A gente ia ter que ver. A gente ia ter que ver se ia pagar no final, porque, como eu te falei, eu acho que não era a melhor estratégia. Você fazer duas paradas nessa corrida, talvez os pilotos que conseguissem manter um bom ritmo numa parada só,
levariam vantagem, e eu não sei quantos dele o Leclerc seria capaz de alcançar e superar. Talvez a gente dando uma olhada no volta a volta conseguisse fazer alguma estimativa aí, mas acredito que não era a melhor estratégia. Só que ele, com certeza, teria ficado numa situação mais forte no fim da prova se não tivesse tido nenhum safety car. Ele estaria chegando em muito melhores condições. Até ele falou, quando teve aquele monte de voltas com o safety car, ele falou: vai ser muito difícil fazer esse pneu funcionar de novo, porque uma coisa é quando você tem um pneu na temperatura funcionando, ele funciona como um cozimento, né? O pneu continua tendo uma espécie de cozimento, operando naquela temperatura ali. E você esfria, ele endurece, ele tende a esfarelar depois. Então, quando você volta a aquecer um pneu que já esfriou, que estava quente, esfriou, para aquecer de novo, geralmente ele tem um período ali que ele esfarela, ele muitas vezes não consegue recuperar a mesma aderência de antes, e o desempenho dele refletiu isso, né? Ele até tentou, mas ele não conseguiu manter ou sustentar o mesmo desempenho depois do último safety car. Então, eu entendo a frustração dele, e acho que os dois pilotos da Ferrari andaram bem dentro do contexto, assim, dentro do que tem sido. Eles andaram bem, cada um na sua estratégia, né, e o resultado não reflete totalmente o que foi a corrida do Leclerc. Mas é importante a gente registrar aqui, como o João registrou bem na hora, que ele fez funcionar, né, pelo menos até os fatores externos começarem a atuar, ele estava fazendo funcionar dentro do possível a estratégia de duas paradas. Eu acho que é interessante também falar da Williams, né? A Williams que nesse final de semana, pela terceira corrida seguida, marcou ponto com seus dois pilotos, e todo mundo esperando que o Carlos Sainz, vindo da Ferrari, o Márcio tem até uma opinião bem, bem interessante sobre o Sainz, fosse o líder da equipe, mas o Albon está surpreendendo, né? E ele chegou em quinto lugar, vislumbrando um pódio. E hoje, e nesse final de semana, a Williams andou até marca Mercedes. O Russell foi sétimo, o Antonelli estava bem mal, antes de abandonar não estava fazendo uma boa corrida, né? Eu até brinquei, isso aqui vai ser zoado pelos coleguinhas de classe, né, que estavam lá em Imola, lá, que eles vão ser zoados lá pros pivetes lá, mas de qualquer maneira é bem interessante a Williams, né, o crescimento da Williams. Eu não vou dizer, já voltou aos velhos tempos, não, porque os velhos tempos da Williams é ser campeã, dominar campeonato, é vitória, então é um crescimento legal, mas não está bem longe de ser a Williams dos velhos tempos. Mas o Albon ele vislumbrou com o pódio. Ele poderia ter, se ele fosse ao pódio, não seria por desempenho, foi bem interessante. E hoje é a quinta equipe assim, destacada no pelotão da Fórmula 1. É curioso que o Albon estava reclamando que ele não tinha parado, né? E a equipe falou: calma, você está fazendo um bom trabalho e tal. E se ele tivesse parado, teria sido prejudicado pelo virtual safety car, né? Quer dizer, acabou que ele estava reclamando, mas ele acabou sendo beneficiado justamente por não ter parado até aquele momento. Quer dizer, ele esticou, né, o primeiro stint. Ele, o Max, o Lando, todo mundo ali, ele foi esticando, e o safety car virtual do Ocon, por sinal, ele só fez isso na semana inteiro, né, todo o safety car virtual, e acabou ajudando bastante ele. Foi engraçado como o Sainz muitas vezes tem classificado à frente do Hamilton, né, que o substituiu. É uma coisa, não deixa de ser curiosa, né, como ele está, às vezes não sustenta durante o GP, mas tem classificado à frente do Hamilton em muitas oportunidades. Mas atrás do Albon. Mas atrás do Albon. Marcelo, quer falar um pouquinho de Williams, Marcelo? Eu queria puxar, de repente, só falar da Aston Martin, né, que é o contrário, né? Não sei se... Né, o Aston Martin foi o contrário, foi uma bela classificação, né? E no desempenho foi totalmente oposto, né? Você vê lá o Alonso e o Stroll se arrastando, né? Então, de fato, eles não vinham tendo um bom desempenho, a gente achou que poderia trazer algo diferente. O Alonso até falou assim no treino: eu sei que nós vamos perder posições amanhã, só espero que não sejam muitas, né? E no fim... Foi um bocado. O Alonso no início da corrida estava muito bem, estava em quinto, chegou a andar em quinto, assim, fazendo uma grande atuação. Mas realmente depois naufragou. Eu até vi um meme engraçado falando que a disputa continua, a guerra continua. Depois de 6 etapas,
são 6 até agora, né? 7. 7. Eles continuam empatados. Aí botou a foto do Vettel e a foto do Alonso. Continuam empatados em pontuação. O Vettel que nem tá correndo, 0 pontos, e o Alonso com 0 pontos. Os dois A única continuam. diferença é que o Alonso continua botando pelo menos tempo no companheiro, ele bota, né? Só não tá pontuando. Mas lembrando que o Stroll tá na frente do Alonso no campeonato. Sim, bem à frente, né? Bem à frente. Mas ele tá em 10º lugar no campeonato. Grande em Stroll. desempenho nos treinos, eu acho que... tá um vareio. Só o Max que tá 1-0, né? 0 derrotas. Né? O Alonso tá acho que 6-1, né? Eu não tenho o número agora não, mas com certeza se não for 6-1 é 5-2, se não for 7-0. Mas o Lance, nosso glorioso Lance tá bem. Tá capitalizando bem. Tá, se tá. Você imaginou assim, ele acreditar que é melhor que o Alonso mesmo? Como diria o Saraiva, ele acreditou, né? Olha, assim, eu sou bem sincero com essa história. Eu tenho para mim que o Lance e o Lawrence, eles têm certeza absoluta que o Lance vai ser campeão mundial um dia. Só dá um carro certo. Por isso que ele tá fazendo toda aquela estrutura lá em Silverstone, uma túnel de vento da NASA, traço Adrian Newey, se pudesse ressuscitar o Colin Chapman, porque eles têm certeza que se o Lance só tiver no carro bom, ele é campeão. Eu tenho muito claramente que eles têm isso na cabeça. A bolha deles lá está dizendo isso, né? A realidade é um pouquinho diferente, né? Mas vamos lá. Se acontecer é para fechar, né? Se acontecer é para fechar as portas. Se acontecer do Adrian Newey fazer um hipercarro 3 segundos mais rápido que todo mundo, e você está com o Alonso com 47, 48 anos do lado, já sem condição de briga, e eventualmente um carro quebrando mais aqui e ali, e acontecer de um Lance ser campeão, aí, rapaz, é capaz da gente se filmar, botar uma câmera à noite ali nos cemitérios, onde estão Gilles Villeneuve, Stirling Moore, é capaz de você ver coisa de noite ali acontecendo. Mortal para trás. Então, com certeza. O Carlos Alpine dá um duplo escarpado dentro do próprio Rubinho, né? O próprio Rubinho, pelo menos. O Rubinho tá vivo, pelo menos. Sim, mas ele vai sofrer, porque ele é um injustiçado. E Felipe Massa. Até o Massa. E o Massa foi companheiro de equipe do Stroll, e conta-se que foi companheiro de equipe também que para ser um tutor dele, um coach dele, né? Olha aí o que o pupilo tá fazendo, né? Vocês não vão pensar nisso, não, porque acho que ia ser meio complicado. Acho que mesmo com 3 segundos na frente, o Stroll vai plantar alguma reticências, aí já viu, né? Não vou pensar nisso. Bortoleto, fala um pouquinho. Bortoleto ou Bertolotto? Não sei. Também. Nosso Ronaldo Fenômeno não foi. Eu vim aqui para dar uma força pro Bertolotto, né? Ele tá tão preocupado com a CBF que acho que não foi muito legal, não. Eu ia dizer Bertolotto. O Bortoleto, o Gabriel Bortoleto, ele foi porque foi os pés ilícitos, que ele chegou em último, né? Ponto e basta, mas ele mostrou novamente em classificação que é um cara rápido. Em ritmo de classificação ele está se mostrando um cara rápido, botou o Huckenberg de novo no bolso. Teve sorte sim, né? Porque foi aquela bandeira vermelha que o Colapinto, só rapidamente, né? Acho que a Alpine deve trazer importar o funileiro lá da Williams, né? Que o funileiro da Williams trabalhou muito ano passado, a trazer para a Alpine, né? Que o Colapinto tá lá, né? Já viu, né? O Colapinto haja batida. Né? Martelinho de ouro vai funcionar bem na Alpine. Mas o Bortoleto teve sorte, porque dois sim, né? Que o Bermeia superou o tempo dele, mas o tempo dele foi cancelado. O Bortoleto estava ali no bolo, mas pelo que você vê o ritmo de corrida do Bortoleto não era tão ruim, mas a Sauber foi a única equipe a parar um piloto 3 vezes, e foi o Bortoleto. O Bortoleto parou 3 vezes, e isso atrapalhou totalmente. E para piorar, ainda ficou sem pneus e foi ultrapassado pelo Berman nas últimas voltas, né? O Berman estava.
Até no safety car físico, o Berman era o único piloto que estava uma volta atrás, né? E o Berman estava com pneus melhores e ultrapassou o Bortoleto. O problema é que pro leigo ele vai ficar aquela situação que o Bortoleto é o cara que não consegue andar bem em ritmo de corrida, toda aquela situação, né? Então, pelo menos em ritmo de classificação de uma volta, o Bortoleto está se mostrando um piloto muito interessante, muito rápido, tá ali andando com o Hülkenberg, e o Hülkenberg não é como eu falei semana passada, né? Não está empurrando um bebo na ladeira. O Hülkenberg é um piloto bom, um piloto respeitável, experiente, e o Bortoleto está andando no mínimo no mesmo nível do Hülkenberg em ritmo de classificação. Em ritmo de corrida, a gente tem que sempre lembrar, o Bortoleto é um cara, é um estreante, né? Tá no carro que é o pior carro da Fórmula 1 e, logicamente, o carro mais instável, o carro mais nervoso, então tem esses problemas realmente de ritmo de corrida. A gente tem que sempre ter um pouco de paciência com o Bertolotto, como diria Ronaldo Nazário. Eu vou passar para o Marcel, mas eu penso que a estratégia dele foi muito prejudicial para ele. Ele estava andando à frente do Hülkenberg, e o resultado não me parece fazer justiça ao desempenho que ele entregou. Ele tinha condição de ter ficado melhor. Acho que foi basicamente isso. Ele classificou muito bem. Ele adora a pista, né? Ele sempre fala que adora aquela pista. E estava andando muito bem. A estratégia jogou ele lá para trás, realmente. E é um carro que não funciona na turbulência. Ele já não é bom no ar puro, mas na turbulência ele é horroroso. É muito difícil ver uma Sauber ultrapassar alguém, porque é um carro que fica muito traiçoeiro na turbulência. E nessas circunstâncias, sobretudo, o Bortoleto não tem confiança no carro. Então, quando você não tem confiança, sempre anda um pouco abaixo do teu limite. Já falamos isso muitas vezes aqui. Então, acho que o desempenho dele foi melhor do que a colocação dele. Os registros vão registrar sempre a colocação, mas para quem está vendo aqui, eu acho que o desempenho dele não foi nada desabonador, não. Ele andou melhor do que o Hülkenberg, no meu entendimento, ao longo do fim de semana. Só não chegou à frente por causa da situação de estratégia mesmo. Marcelo. E sobretudo no caso dele, eu entendo que as pistas, como você falou no começo sobre o Max se sobressair em pistas de verdade, eu acho que o Bortoleto também está tendo a oportunidade de, em pistas em que tem que fazer valer mais o piloto, ele tem começado a mostrar um pouco mais as características dele. Acho que no começo do ano ele foi um pouco afoito em vários momentos. Ele teve foi prejudicado por si mesmo, talvez de querer resolver muito rápido, de não jogar para depois. Então é questão de realmente 7ª corrida, então mais algumas corridas, cada vez mais. Eu entendo que nós vamos chegar no final do ano, minha visão, chegar com ele num desempenho pelo menos claramente superior ao do Hülkenberg. O João falou que eles estão no mesmo padrão, então acredito que aos poucos ele vai começar a se sobressair. Eu entendo que seja dessa maneira. A tendência é essa. Com certeza a tendência. Podemos falar de Marcel Imola? Podemos, não devemos. Quer fazer um adendo de Indianápolis primeiro ou deixa para depois? Ou vocês que sabem? Fala de Indianápolis então, João, primeiro. Bom, vamos por partes, né, com o Jack, né? A gente acho que teve a grande história do final de semana, né, mesmo com o Grande Prêmio de Fórmula 1, mas a pole position de Robert Schwarzman foi algo totalmente surreal, né? Só contextualizando, né? O Robert Schwarzman, ele é um piloto da Ferrari, foi piloto reserva da Ferrari na Fórmula 1 de 2021 a 2024. Ano passado, o Márcio teve até o prazer de vê-lo correr ao vivo, em loco, nas 6 horas de São Paulo. E ele foi para a Indy pela equipe Prema. A equipe Prema é uma equipe tradicionalíssima nas categorias de base europeias, mas viu fazendo uma temporada de estreia até decepcionante na Indy. Viu fazendo absolutamente nada. E para completar, a Prema, que praticamente não fez nenhuma corrida em oval, teve alguns atrasos na saída do carro,
tirou tempo de pista, tanto do Schwarzman como do Carlo Eilert, que é o outro piloto da equipe. Então, a expectativa era até que um dos carros da Prema fosse bumpado, né? Tinha 34 carros para largar de 33, mas de repente o Schwarzman, que nunca correu no oval, cuja melhor colocação foi uma 18ª posição nas primeiras corridas da Indy, o homem simplesmente tirou uma volta no sábado, que colocou ele por exemplo, no Fast 12, né, que os 2 primeiros que vão no domingo, foi o mais rápido, foi um dos mais rápidos nessa qualificação, que só teve 9 carros, vou explicar por quê, e depois ele conseguiu uma pole miraculosa, impressionante, e as cenas na corrida, da comemoração, foram bem interessantes, foi algo totalmente surpreendente, né? Mas foi a grande história, né? A primeira pole do novato desde 1983, e a 4ª vez que acontece na mais do que centenária história das 500 milhas de Anápolis. Então, foi algo muito impressionante. Não é apenas porque ele é um novato, mas que todo esse contexto, a equipe era ruim, a equipe não vinha fazendo nada, a primeira vez que ele estava correndo no oval e o cara simplesmente consegue a pole nas 500 milhas de Anápolis. É algo totalmente surreal, né? E a outra parte que tem que falar, eu até falei, né? Do Fast 12 foi na verdade Fast 9, porque só 9 carros foram, porque a Penske colocou seus 3 carros no Fast 12. O Scott McLaughlin, que foi o pole do ano passado, bateu forte, né, pouco antes do treino livre antes da classe do Fast 12, já ficou de fora. E antes de começar o Fast 12, a bomba, que os outros 2 carros da equipe, do Will Power e do Joseph Newgarden, teriam sido desclassificados. Vou até pesquisar, vou até pegar aqui minha colinha, por causa de um atenuador, né, uma regularidade no atenuador traseiro, da asa traseira, que a equipe Gunnar Penske, que foi feito para ficar o mais aerodinâmico, mas estava contra as regras. Isso foi uma super confusão, né? Eles não foram para a classificação. Inicialmente eles iam largar na fila de número 4, mas depois foram desclassificados, só o do Newgarden e o do Will Power. O Newgarden, que está tentando o inédito tricampeonato seguido, eles vão largar na 32ª e 33ª posição. Isso já deu confusão, porque o Jakob Ebel, que foi o bumpado, queria, se eles forem desclassificados, então tem que entrar também. Então já toda essa confusão. E o que é mais impressionante é que Penske, que era sinônimo de qualidade, sinônimo de tudo de bom da Fórmula Indy, pelo 2º ano consecutivo, ele pego numa irregularidade técnica, desclassificado. Ano passado houve o escândalo do push to pass, né, que os pilotos estavam usando push to pass de forma irregular, em momentos que não era permitido. Eles deram um jeito de permitir e conseguiram relargadas que deram vitórias, inclusive deram até vitória por Will Power e St. Pete. E agora em Indianápolis, essa desclassificação. Indianápolis, que é o ápice do calendário da Indy. Então isso chama muita atenção. A equipe pensa que era... E detalhe, né? O Roger Penske é simplesmente o dono do Indianapolis Motor Speedway e dono da categoria. Quer dizer, o dono de tudo, da coisa toda ali, se envolveu em 2 escândalos de irregularidades técnicas, em 2 anos seguidos, e agora a classificação das 500 milhas de Indianápolis está um bafafá danado, está muita... até o CEO da Indy falou que o Roger Penske, com essas palavras, está arrasado por tudo isso, né? Porque você vê uma equipe sempre tradicionalíssima, vencedora, sempre no topo da qualidade, e de repente se vê em 2 punições em 2 anos consecutivos, agora nas 500 milhas. É algo que chamou muita atenção, e foi um escândalo. Ainda está um escândalo, já está rolando toda a Penske. A gente está gravando isso na segunda-feira, 19 de maio, né, mas a Penske até falou que ainda vai ter mais alguns desdobramentos de toda essa confusão que foi criada, né. Muito triste.
E é muito triste, né? A equipe pensa que é sinônimo de vitória na Indy, fosse a Ferrari da Indy. De repente está envolvido em toda essa situação. É embasbacante, é ficar de queixo caído. E assim, tudo indica que o motivo da desclassificação já vinha acontecendo desde o ano passado. Então, isso, as equipes, até o Pato Howard, que é o principal piloto da McLaren na Indy, ele falou, olha, não era nem para estar largando, era para esses caras serem desclassificados, porque eles conseguiram tempo por Fast 12 com carro com irregularidade técnica. Então era para ter sido desclassificado de tudo mesmo, né? Aí deram um jeitinho, não, vamos largar aqui na última fila. Só que o Jacob Abel tá reclamando, com razão, pô. Eu fui prejudicado, eu fui pro Bump Day porque tinha 3 carros ali. O McLaughlin ainda se escapou, parece que não tinha, mas do Power do New Garden estaria com essa irregularidade. Então eu fui para lá, fui pro Bump Day por causa que 2 carros à minha frente estavam irregulares. Só que já surgiram outras conversas, apareceram fotos de outras equipes com a mesma regularidade. Mas até agora só o pessoal da Penske que foi, por exemplo, pega com a arma fumegante na mão, né? Então é uma situação muito complicada, e que é pior, que aumenta ainda mais a situação que a equipe Penske é a dona de tudo. A equipe Penske que organiza o campeonato, é o dono do circuito, dono das 500 milhas, que promove tudo, promove o campeonato, e a equipe dele está envolvida nesses escândalos. É o segundo escândalo consecutivo. Ano passado teve o escândalo posto pés, que prejudicou muito o campeonato dos pilotos da Penske, e agora essa presepada, né, uma coisa relativamente simples, mas totalmente fora do regulamento. Bom, 10 anos atrás eu fui a Imola, até publiquei uma coluna no GP Total, para quem se interessar, chamou de Silêncios de Imola, uma das minhas favoritas desses anos todos que eu escrevo lá, porque foi uma viagem que me marcou muito, ir para lá, enfim, fiz questão de ir em Bolonha e Hospital Maggiore também, e agora, poucos dias atrás, o Marcel esteve lá, até o Lucas, numa postagem da Fórmula 1, que mostrou as homenagens ao Ayrton, o Lucas localizou lá, foi a McLaren, na verdade. Foi. O Lucas localizou a bandeira que o Marcel levou lá para Imola. Então, Marcel, divide um pouquinho com o pessoal de casa e com a gente também, porque não conversamos sobre isso ainda pessoalmente. Como é que foi a emoção de Bolonha ir lá no Hospital Maggiore e depois ir ao circuito Enzo Dino Ferrari, que eu tive esse privilégio de conhecer, enfim, eu sei que é um local muito mágico. Conta pra gente aí as suas impressões do lugar, como é que foi essa... Conta pra gente, fala, divide com a gente aí como é que foi a experiência. Assim como você, eu vou também fazer uma coluna, né? Eu já comecei a fazê-la, mas ainda estou no introito, então vai ser bem digerida, diferentemente dos textos que a gente faz, às vezes, sobre um assunto determinado, que já está na nossa bagagem, a gente despeja ali, né? Nesse caso, tem que terminar de absorver todas essas emoções, essas impressões, para daí, aos pouquinhos, você ir transformando ela em palavras e deixar também de uma forma que não fique nem muito dando volta em si mesmo, mas também, ao mesmo tempo, que transmita para as pessoas algum sentimento, né? Transmita algo que signifique. Né? Não lembro se você teve a oportunidade de caminhar na pista. Teve, meu amigo? Não, eu fui em janeiro, e a pista estava... O trem estava marcando menos 4 graus. Eu não acredito que tivesse isso, mas devia estar em torno de 0 grau. E a pista só abre a partir de março. Uhum. Então eu não pude andar no asfalto. Eu fiz ali pela parte de fora, a lojinha que tem, passei por fora da torre, segui por fora, passei por baixo da pista, e aí o Parco Minerale, né? E fui vendo a pista à minha direita ali, fui até a Tosa. Não sei se atualmente pode passar da Tosa, mas eu fui andando ali, passei pela Villeneuve, né? E fui até a Tosa. Mas à esquerda da pista, eu não pude pisar no asfalto. Você conseguiu andar no asfalto? Não, infelizmente, porque desta vez, porque eles já estavam fazendo os recapeamentos e etc. Então, tinha sempre
funcionários e tinha pessoas ali, tudo trancado. Poucas vezes que a gente conseguiu entrar foi que tinha alguma brechinha, então eu consegui fazer exatamente o mesmo caminho que você fez, né? Então a gente chegou seguindo a tua dica, né, que você deixou para nós a dica lá, de descer na estação e cruzar toda a cidade, né? E conhecer essa Itália que a gente se fascina por cinema, pelas artes de uma maneira geral. Então fizemos todo esse caminho. Antes, só então falando do hospital, não lembro se você foi antes ou depois, mas eu fui primeiro ao hospital. Então a gente colocou Bolonha no roteiro por conta disso, por conta essencialmente do Hospital Maggiore. Depois disso a gente foi ver o que dá para fazer em Bolonha a mais, o que Bolonha é uma cidade bacana, naturalmente que não seria assim a primeira opção, né? Mas é o local onde tinha o hospital. Então, assim como você e como a maioria de nós, aquela transmissão do Cabrini, né, os boletins do Cabrini e posteriormente o Fantástico, sobretudo, né, até já com o Bial e com o Reginaldo, é tão marcante quanto o próprio acidente, né? Aquela angústia que houve naquele dia todo, até chegar no anúncio final, teve o Hospital Maggiore como esse pano de fundo, como esse cenário. Então eu precisava ir lá, né? Foi uma reconciliação, assim como você falou na época, você me comentou do teu filho também, e você se rever, né? A gente se reencontrar conosco mesmo 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? No teu caso. E o meu filho tem hoje a idade que eu tinha quando tudo aquilo aconteceu, então são várias coisas que a gente que passa pela cabeça e acaba tendo um significado muito maior, né? Então, a visita ao hospital em si foi algo muito particular, né? Não estaria no roteiro de nenhuma pessoa que não tenha vivido algo semelhante àquilo, né? Mas aí Imola já tem toda uma carga, porque sim, ainda que o narrador da corrida de ontem falou que Imola sempre nos trouxe muitas alegrias, né? Não é bem essa a questão, né? Mas é de fato um palco enorme da Fórmula 1, né? Então a gente vê ali passa ali bem do murinho onde o Mansell rodou, deu aquele 360 e arrumou o carro de volta. A gente lembra da famosa curva em que o Senna quebrou o protocolo com o Prost. Então você vai vendo tudo aquilo, né? Você vai passando por ali, vai passando todas essas cenas na cabeça, né? Eu tentei chegar ali pertinho, subindo o muro e morro, onde que o Mika terminou de fazer a pole dele, aquela pole que eu sou apaixonado também, já dediquei um texto sobre isso. Então, de fato, Imola tem uma aura especial dentro do automobilismo, né? Mas chegar ali, fazer todo aquele passeio, você vai chegando, você sabe que está chegando no monumento do Senna, que é uma estátua, mas que a tamburela está ali, né? Você vai ver aquele muro, você vai ver aquilo tudo. Então, foi o momento em que realmente aquele nó na garganta deixa de ser apenas um nó e ele se transforma em lágrimas, né? Aquele momento ali realmente é uma coisa que só vivendo para entender. Porque, como eu disse, passa tudo que você aprendeu de Fórmula 1, as tuas experiências com a tua família, as tuas experiências, independente aqui de santificação, ou que seja, que as pessoas criticam muito, né, em torno da personagem Senna, mas é um personagem que eu fui ali, eu vi de ponta a ponta aquele muro, bandeira de tudo quanto é país do mundo, um ídolo brasileiro que para os argentinos é como se fosse local. Tinha lá, quando nós estávamos colocando a nossa bandeira, quem tirou a nossa foto e fez o favor foi justamente um argentino. E ele estava lá porque o vô dele que ensinou ele Fórmula 1, então ele visita lá quase que anualmente, não sei se provavelmente ele mora na Itália, né? Ele vai lá, troca a foto do vô dele, deixa certinho, tem um plástico, ele sela de novo o plástico, troca a foto do vô dele anualmente e está sempre ali também. Então, o Senna, de fato, ele alcançou pela Fórmula 1 essa aura de personagem do mundo, né? Então, nesse vídeo que o Lucas mandou, já vi várias bandeiras novas daquilo que nós vimos no dia. Então, bandeira do Líbano, bandeira da Estônia, bandeira da Letônia, bandeira da Geórgia, bandeira de países asiáticos, tinha da Costa Rica, dos clubes brasileiros, do Corinthians, do Fluminense, do Márcio, enfim, é algo que transcende realmente, né? Então, e aquela imagem do Senna, aquela estátua é muito também marcante, porque você tem o semblante dele muito próximo do que era na real, carregado de tristeza mesmo, e aí embaixo
né, enfim, na arte que foi feita ali, ele entrando, né, como se estivesse, então, deixando a pista e entrando para outra vida, né. Também tive a oportunidade de ver ali o monumento em homenagem ao Villeneuve, né, também é um personagem que, por razões diferentes, mas também é muito marcante, muito importante, e foi importante para o próprio Senna. Vi várias homenagens ao Ratzenberger, vi ali uma foto do Gerhard Berger junto à estátua e colocado ali, to my friend Ayrton. Então, o próprio Berger deixou a homenagem dele lá. Você tem Kubica, aparece coisa do Kubica também ali. Então, foi interessante entender e conhecer o quanto o Senna, se há exageros aqui no Brasil, para o mundo eles não entenderiam como exagero, eles entenderiam até como um underrated. Ele é um personagem que realmente atingiu muitas pessoas de muitas formas, muitas gerações, e segue sendo realmente esse impacto gigantesco, né? E por fim, eu também não tive a oportunidade de subir na torre, etc., que era uma coisa que eu gostaria de ter visto ali, porque eles estavam bloqueando várias coisas. A gente chegou aí na lojinha, mas os caras, com aquela elegância italiana, né, com a gentileza deles, eles pediram para que nós nos afastássemos dali, que não podia passar para lá e para cá, mas tudo realmente remete a essas ideias de você como criança, você vivendo aquilo, você pesquisando e se aprofundando, entendendo como essa pista, para o próprio Senna, conseguiu, em 10 treinos, largar 8 vezes na pole, uma coisa fora do comum, né? Então, ele dominava aquela pista de uma forma tão absurda, e você vê o acidente dele, como aconteceu, a gente vê, revê, tenta entender, tenta ver alguma coisa nova que explique, mas é só realmente o imponderável, é o destino, aquilo que, como você também já escreveu, né, Márcio, sobre Achille Varzi, é isso. Eu acho que é uma coisa que não tinha um outro final que não fosse esse, infelizmente muito triste, mas também que simboliza muita coisa e faz a gente entender que tem algo a mais nesse esporte, como diria Wilson Fittipaldi, esse esporte miserável que a gente aprendeu a amar, que é o automobilismo, né? Então, para mim, ele foi realmente um encontro comigo mesmo, há 30 anos atrás, com a minha paixão por esse esporte e com o entendimento de quem foi esse personagem único na história do esporte, eu diria que foi o Ayrton Senna. Você fez, não sei se você fez o mesmo caminho que eu fiz, mas o caminho que eu fiz aqui, que sai perto da piscina pública, e sai na frente do Rio Santerno, e de repente você vê aquela arquibancada assim, vê a torre. Foi o mesmo caminho que você fez, não? De também ter essa visão assim da arquibancada, da Sim. torre. Nós conseguimos subir na arquibancada ali, né? Uma delas estava aberta, aquela após a tamburela, aquela, enfim, daí que eu falei que eu vi o Mansell dando 360, foi bem ali, a gente consegue ver, então você enxerga até lá em cima, você vê algumas homenagens ao Ratzenberger lá na curva onde ele bateu, no local exato onde ele bateu, após o Gilles, né? Então todo esse caminho você tem uma visão privilegiada estando na arquibancada ali na reta, né? Antes da Tosa, antes da curva ali, curva Villeneuve. Eu fico feliz com isso. Eu não vi nada em homenagem a Ratzenberger quando eu fui. Até conversei com a atendente na loja. Ela me falou, no ano passado, eu fui em 2015, né? Então, ano passado teve muita homenagem ao Ayrton, 20 anos e tal. Aí eu falei isso sobre Ratzenberger, e ela falou, vai ter alguma coisa, mas a impressão que eu tive é de que ela nem sabia de que eu estava falando. Então eu fico feliz de que tenha... Claro que a proporção não é a mesma, mas tem sim. E assim, acho que a gente já chama atenção, né? 30 anos é uma geração de diferença. E se a gente parar para pensar, em 98 fazia 30 anos que o Jim Clark tinha falecido. Não se falava tanto de Jim Clark em 98 quanto se fala do Ayrton atualmente. Já é histórico no meu entendimento, já chama atenção a forma, tudo bem que existe uma exploração em torno do nome dele e tudo mais, mas vai muito além disso. Com certeza vai muito além disso. Então acho que já chama atenção o fato de 31 anos depois aquele espaço continuar ativo como continua, atraindo pessoas do mundo inteiro de forma tão espontânea e tão emocionada, né? O Gilles ainda tem mais tempo ainda. O Gilles Villeneuve já são 43 anos. E ainda 20 depois de eu nascer. Foi exato 20 depois de eu nascer. Pois é, ainda tem bastante coisa sobre ele.
Mas sobre o Ayrton é impressionante, como ele ainda é muito presente lá, né? Na frente do autódromo tem a Piazza Ayrton Senna, e ali o Ayrton está em Imola, em torno do autódromo, tudo que você olha, não sei se ainda é assim, mas tinha um muro muito grande na entrada da pista, tinha umas fotos do Gilo, mas tinha bastante coisa do Ayrton ali, Ayrton Senna para sempre, em português mesmo, muita coisa. Quando eu fui, tinha Ayrton para tudo quanto é lado, assim, né? Então, e a estátua E agora realmente o painel da homenagem do ano passado, especificamente dos 30 anos, né? Foi feito um painel gigantesco em que as pessoas podem assinar ali, né? Então, a imagem do capacete dele certinho, mas você vai aproximando, você vê assinaturas e pequenos recados, né? Mais ou menos como também a gente teve a oportunidade de estar no Abbey Road, então todo mundo deixa lá registrado o seu nome, uma mensagem, né? E é do mundo inteiro, em todas as línguas. Também a memorabilia e os souvenirs ali, essencialmente fala um pouquinho do Imola, Emília-Romanha, né? Coisas pequenas, mas acaba casando em torno do Senna. Ou seja, tem mais do Senna do que da Ferrari ali, para se ter ideia de quão impactante realmente é. Tem mais dele do que da Ferrari na casa, né? Uma das casas da Ferrari, por isso já vai entendendo. Circuito Enzo Dino Ferrari, né? Enzo Dino Ferrari, exatamente. Então, veja que ele acabou tendo a mesma importância deles num local em que ele é estrangeiro, né? Querendo ou não. E é uma cidade bem pequena, né, Marcelo? Assim, eu quando fui, eu fiquei pensando como é que uma cidade tão pequena como aquela podia sediar um grande prêmio. Você ainda viu isso aquecendo para o grande prêmio? Eu não tive essa experiência. Quando eu fui em janeiro, o Imola estava fora do calendário já há um bom tempo. Mas eu falei, cara, não tem estrutura para ter um grande prêmio aqui. É uma cidade muito pequenininha. Você cruza, você desce na estação de trem, anda 20, 25 minutos, 30 minutos no máximo, e está na pista. Então, que é no outro extremo, né? A cidade acaba ali, né? Então, são 60 mil habitantes, salvo engano, né? E de fato as construções antigas, mas tudo leva para a pista, né? De ponta a ponta dela é para chegar na pista como se fosse o ponto final, né? E um parque muito bonito também que tem ao redor, né? O GP acontece dentro de um parque, né? Um parque muito legal, bem feito, bem cuidadinho, diferentes formas de exploração da natureza ali. Mas é bem isso, uma cidade pequenininha, porém muito próxima de uma cidade grande, né? Que é o caso de Bolonha. Bolonha, acredito que seja 600 mil habitantes, mais ou menos, né? Não à toa o hospital, né? Para a Fórmula 1, o helicóptero diretamente ali. Tinha alguma outra coisa que eu pensei, assim, justamente nesse quesito, mas, assim, a estrutura da cidade, ela tem ali uma faculdade, tem Wi-Fi liberado ao longo da cidade, né? Tudo Wi-Fi livre, então ela é bem estruturada, né? É uma cidade pequena, mas com uma boa estrutura mesmo. eu acho que é um passeio, você pode confirmar o que eu vou dizer, mas acho que é um passeio que para todo mundo que ficou marcado pelo que aconteceu, não só em 94, mas também tudo que foi feito lá, enfim, um lugar que tem muita história de fato, com o Ayrton, com o próprio Nelson, com o Berger. É uma pista que tem muito a ver com quem curtiu a Fórmula 1 nos anos 80, 90. E tudo que aconteceu, claro, em 94. Então, é uma viagem muito emocional. E eu estava em Bolonha, não tinha ido a Bolonha por causa do hospital. Na época, minha esposa estava grávida e fazendo compras já para o enxoval, e eu olhei para aquilo assim e falei, cara, eu tenho que ir lá. Sabe, eu senti que eu tinha que ir lá e deixei ela e minha cunhada à época fazendo as compras, falei, me encontro na estação tal hora, porque eu tenho que ir lá, e aí entrei sozinho no ônibus e fui para o hospital, fiz algumas fotos lá, fiz uma oração, enfim, começou a chover quando eu estava lá, e depois eu voltei, estava nessa altura já certamente abaixo de zero, mas eu tinha que ir lá, eu tive que ir lá naquele hospital, tive que ver aquilo, tive que fazer minha oração, enfim. Para quem curte, quem teve uma vida marcada por aqueles acontecimentos, acho que é como você falou, é uma viagem meio espiritual, assim. Recomendo bastante. Já estou ansioso para ler sua coluna, e quem se interessar, a minha está lá no GP Total, Os Silêncios de Imola. Deixa o link para nós aí no vídeo, né, na descrição, né, João? Sim. É isso. João, quer falar um pouquinho? Não.
A viagem que eu fiz foi para Quixadá, não foi para Imola, não. Então não tem muito a ver com o nosso tema. É a última, a fronteira final. E hospital, eu quase bati que eu virei o pé, eu quase bati o hospital, mas graças a Deus tá tudo em ordem. É isso, então. Marcel, olha, obrigado por dividir com a gente a experiência. Obrigado pelo convite. Quando publicar a coluna, a gente acrescenta também a descrição aqui. Espero que não demore muito. E acho que é isso. Amigos, espero que tenham gostado de todos. Agradeço por quem ficou até o final aqui com a gente. São pessoas que não têm medo de um vídeo longo, não têm medo de um livro grande, de aprofundar. Então, se conhecem outros assim como vocês, ajuda a gente a compartilhar. Isso aqui só existe por causa de vocês. Vocês dão sentido a esse espaço. Obrigado por tudo e até a próxima. Valeu.